dando continuidade à aula de hoje, agora com a correção comentada, certo? De algumas questões que se encontram nas páginas 45 a 47, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar a correção. A aula de hoje é sobre o período simples e o período composto, ok? Vamos começar a leitura. Você já estudou algumas relações entre as palavras e como elas se estruturam nos enunciados, as chamadas funções sintáticas em períodos com apenas uma oração. A partir das noções de frase, oração e período, vamos relembrar e observar as relações entre orações. Observe o fragmento a seguir, retirado do texto dramático Sonho de uma Noite de Verão, lido na página 30. Mas vamos lá, meus amores, vamos revisar o conceito de frase e vamos revisar o conceito de oração. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Inicia-se com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, um ponto final, uma exclamação, uma interrogação, há reticências, ok? Grande parte das pessoas costumam dizer que uma frase ela é um conjunto de palavras, mas não é bem assim. Se houver um conjunto de palavras e esse conjunto de palavras não fizer sentido, logo não podemos considerar uma frase. Mas se nós produzirmos apenas uma palavra e essa palavra ter sentido completo, essa palavra única, sozinha, ela é considerada uma frase, certo? Por exemplo, nós chegamos em um hospital e tem a palavra silêncio. A palavra silêncio, ela é considerada frase por quê? Porque ela é carregada de sentido, certo? Agora vamos ao conceito de oração. Oração é uma frase ou parte dela que gira em torno de um verbo. Por isso que eu sempre mencionei que para que haja oração é necessária a presença de um verbo, ok? De verbo ou, obviamente, de locuções verbais. São os verbos e as locuções verbais que vão indicar o número de orações. E dessa forma, a partir do número de orações, vamos saber se o período ele é simples ou ele é composto. Sendo um período simples, há apenas uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Vejamos agora o fragmento. Bottom. Primeiro, Peter conta-nos o enredo da peça. Depois, lê o nome dos atores para entrarmos logo no assunto. E Kinsey fala: ora bem, a nossa peça se intitula A Mais Lamentável Comédia, A Mais Cruel Morte de Píramo e Thisbe. Ok? É um fragmento da obra Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Vamos lá? Releia a fala de Bottom, que constitui um período, e grife os verbos. Depois responda quantas orações há nesse período. Então, vamos voltar aqui, gente, ao fragmento, certo? E vamos marcar a quantidade de verbos, ok? Temos aqui o verbo contar, ok? Depois, o verbo ler e depois o verbo entrar. Logo, nós temos quantos verbos? 3 verbos, ok? Logo, nós temos também 3 orações. Na fala de Kinsey, faça o mesmo procedimento. Quantas orações há nesse período? Voltando lá à fala de Kinsey. Voltando à fala de Kinsey, nós temos apenas o verbo intitular. Logo, é considerado um período simples. Na fala de Kinsey, nós temos apenas um verbo, que é o verbo intitular. Então, se nós temos apenas um verbo, há apenas uma oração, ok? Terceira questão. Com base nas respostas às atividades anteriores e nos conceitos de sintaxe, preencha as lacunas adequadamente. Período é a frase que contém uma ou mais orações. Quando um período apresenta somente uma oração, é chamado de período simples, ok?
Quando um período tem mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Então, nesse capítulo, nós vamos tratar de estudar aspectos que dizem respeito ao período composto, ok? Cujas orações se estruturam de duas formas diferentes, tanto por coordenação e por subordinação. Então, o conceito de orações coordenadas e subordinadas foi falado hoje na nossa videoaula, ok? Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Leia o fragmento retirado da obra Sonho de uma Noite de Verão. Vejamos fadas. Saiamos com bem cautela. Fique uma de sentinela. Entra Oberon e espreme a planta nas pálpebras de Titânia. Então, isso daqui, pessoal, esse período que se encontra entre parênteses é chamado de rubrica, ok? É uma característica bem importante de um texto dramático, certo? Na quarta questão fala o seguinte: no trecho lido, separe as orações de cada um dos dois períodos. Então, tem aqui, sairemos com bem cautela. A primeira oração, fique uma de sentinela. Próxima oração, entra Oberon. Outra oração, espreme a planta nas pálpebras de Titânia. Outra oração. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 orações, certo? Número 5. Cada uma das orações que compõem os períodos está completa do ponto de vista sintático, ou seja, possui todas as funções sintáticas de que necessita. Sim. Por quê? Porque elas têm sujeito, verbo e complemento. Ok, gente? Na fala das fadas, as orações se ligam por meio de alguma palavra e na rubrica. Na fala, não. Só ao ponto e vírgula. Já na rubrica, elas se ligam por meio da palavra e, ok? Nós temos que lembrar também que algumas funções sintáticas do período simples são sujeito, objeto, complemento, predicativo, aposto, adjunto, tanto verbal quanto adnominal. Então, essas são as funções sintáticas, certo? Nos períodos analisados, as orações se ligam com menos dependência. Nesse caso, trata-se de um período composto por coordenação. Então, vejam só. O período composto por coordenação, ele apresenta orações sintaticamente independentes, ou seja, uma oração, ela não exerce função sintática para a outra. O que é que isso quer dizer, oitavo ano? Que as orações coordenadas, elas são independentes, elas não precisam de outra oração para ter sentido. Ok? Nesse caso, elas se classificam como orações coordenadas e podem se ligar por meio de conjunções coordenativas. Agora, leia o fragmento a seguir, também extraído da obra Sonho de uma Noite de Verão. Lisandro diz: por que dizes que tudo é só ironia? Se assim fosse, tão fundo eu não chorara. Sétimo, quais são as orações que compõem o período em destaque? Temos aqui, meus amores, porque dizes que tudo é só ironia, ok? As orações estão ligadas por qual conjunção? Pela conjunção que, ok? A primeira oração, ela é chamada de oração principal e não está completa do ponto de vista sintático. Qual é a função sintática que falta à oração principal? Meus amores, vejam só, vou voltar aqui para explicar a vocês. Aqui nós temos uma oração, ok? E aqui nós temos outra oração. Essas duas orações, elas estão ligadas através dessa conjunção. Por quê? A função da conjunção é unir orações, certo? Mas vejam só, se eu finalizar aqui o meu período, a minha oração, acabou aqui. Porque dizes, ponto. Eu vou ter o sentido completo dessa frase? Eu vou conseguir entender em sua totalidade? Não.
Então, o que acontece? Haverá a necessidade de uma outra oração completar o sentido dessa daqui, ok? Então, isso é o que nós chamamos de oração subordinada. É quando uma oração, ela precisa de outra para ter sentido, ok? Então, vamos aqui à nona questão. Falta o objeto direto que complete o verbo transitivo, porque dizer é um verbo transitivo. Quem diz alguma coisa. E essa função ela é exercida por qual oração? Pela oração que tudo é só ironia. Como vimos, um período composto em que há orações dependentes do ponto de vista sintático é classificado como oração subordinada, período composto por subordinação. Ou seja, o período composto por subordinação, ele vai apresentar orações sintaticamente dependentes. Ou seja, uma oração, ela exerce função sintática para outra. Neste caso, elas se classificam como orações subordinadas e podem desempenhar funções sintáticas normalmente exercidas por substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, há três grandes grupos de orações subordinadas. Elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas, elas vão desempenhar função de sujeito, objeto, complemento nominal, aposto ou predicativo. As orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer função de adjunto adnominal. E as orações subordinadas adverbiais, elas vão desempenhar função de adjunto adverbial, ok? Meus amores, até a próxima aula. O código da aula de hoje é período simples e período composto. Espero ansiosamente por vocês lá no meu Instagram. Espero muito que tenham gostado, que tenham aprendido, ok? Não esquece de marcar presença lá no meu Instagram, ok? Um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.